Alô você, tudo bem? Eu aqui de novo. Pois é, gente, vamos dar continuidade hoje a mais um episódio da série Casos e Cases, né? Essa é a terceira história que eu conto aqui. São histórias de uma palestra que eu fiz no ano passado. Trabalhei com essa palestra e hoje eu estou trazendo uma história que aconteceu comigo, né? Um case que aconteceu comigo numa empresa multinacional onde eu fui gerente industrial por algum tempo e, a pedido de um colega de trabalho na época, ele lembrou dessa história, que eu até tinha escrito essa história, disse, Laércio, conta aquela tal, e eu resolvi trazer essa história hoje. Afinal de contas é uma história muito bacana, eu gosto muito dessa história e vou compartilhar aqui com vocês. Pois é, gente, eu era gerente industrial nessa empresa e nós tínhamos acabado de contratar um gerente de manutenção, engenheiro, né? Supõe-se às vezes que o engenheiro normalmente é um cara técnico, é um cara muito cartesiano, mas na seleção nós consideramos isso. Consideramos uma pessoa que gostasse de gente, que gostasse do lado humano, além do lado técnico dele, né? Que ele tinha um currículo muito bom, era um cara muito centrado, um cara muito... E alguns dias depois dele ser admitido, ele estava caminhando na empresa comigo, a gente estava caminhando, estava dando uma volta na empresa, reconhecendo a empresa e observando algumas coisas na empresa. E quando ele, de repente, chega um mecânico apavorado, e esse mecânico chega, olha para a gente, não sabia se olhava para mim, não sabia se olhava para ele, não sabia se olhava para outro colega que estava perto também. E a gente ficou ali naquela querendo saber o que o cara tinha a dizer. Afinal de contas, ele estava muito apavorado, né, o mecânico. E ele disse, olha, eu estou com um problema sério numa máquina ali, e essa máquina, ela vai parar a fábrica se ela não funcionar, eu não estou conseguindo. E ele quase não respirava, ele quase não conseguia dizer o que é que preocupava ele, né? E aí o gerente de manutenção recém-contratado, para minha grata surpresa, para minha grande surpresa, ele olhou para mim, olhou para o mecânico e com um jeito de quem gosta de gente, né? Ele olhou e disse, olha, ele quer um abraço. Gente, na hora que ele falou ele quer um abraço, ele quebrou toda aquela tensão daquele momento, ele colocou o cara num momento de expectativa, né? O mecânico ficou sem entender. E aí eu disse, dá um abraço nele, cara. Quer um abraço também? Eu posso te dar um abraço também. E aí em seguida a coisa ficou mais calma. Eu disse, bom, agora respire e fale qual é o seu problema. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos lá na máquina que você está falando. Vamos lá. E esse vamos lá na máquina deu uma segurança pro mecânico. Nós fomos lá na máquina, eu fui também, fomos juntos, e a gente começou a olhar, e lá na máquina, claro, com a experiência de engenharia, com a experiência de superior, ele descobriu que o problema não era um problema mecânico. Então ele falou para o mecânico, olha, vai lá e chama o eletricista e traz também o técnico eletrônico, que esse problema aqui ou é elétrico, ou é eletrônico, ou é os dois. Então nós vamos resolver isso facilmente. A partir de agora a responsabilidade não é tua, e vai lá, valeu, obrigado, e vamos resolver isso juntos. Pouco tempo depois, o eletricista veio junto com um técnico eletrônico e os dois resolveram contornar o problema da máquina e ficou tudo bem. Veja lá. Qual é a experiência, qual é a lição que a gente traz dessa história hoje? Gente, esse cara, ele realmente é um das características, ele tem as características do líder que tanto as empresas, quanto as pessoas, quanto as organizações buscam hoje, que é aquele cara, aquele líder que apoia, aquele líder que diz, olha, ok, eu estou aqui para te apoiar, eu vou te dar os recursos, que deixa tranquilo, que dá segurança, que tira a responsabilidade, puxa para ele e vai junto, né? Hoje não cabe mais nas organizações aquele cara que só manda.
Você manda, eu mando e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, esses caras que pensam assim, esses líderes autoritários, eles estão fora do mercado. Eles estão fora e vão ficar cada dia mais, porque não serve, esse modelo não serve mais. Não é compatível com os comportamentos que têm melhorado tanto nos últimos tempos com relação às relações de trabalho. Então, o líder contemporâneo, ele tem que ser apoiador, ele tem que gostar de gente, ele tem que ir junto, ele tem que compartilhar, ele tem que fazer com que as coisas aconteçam, dando os recursos, porque assim ele vai melhorar o clima organizacional, a confiança da equipe, ele vai melhorar tudo na equipe, e ele vai melhorar tudo no ambiente de trabalho. É desse tipo de líder que se precisa. Não é aquele líder que deixa solto e tudo está comigo, centralizador. Não, não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do líder que compartilha o momento em busca das soluções. Esse sim. Esse é o cara que está no mercado, que está em desenvolvimento, que todas as empresas têm percebido estas pessoas, tá? Por exemplo, não é aquele líder também que deixa solto. Né? Tem um exemplo da Netflix, por exemplo. Muita gente acha que a Netflix é uma empresa que, essas empresas de tecnologia de ponta que estão no topo, no top 10 do mundo, tal, que essas empresas, todo mundo trabalha de qualquer jeito, todo mundo é livre, todo mundo faz do jeito que quer. Não, gente. Você vê a Netflix, por exemplo, tem um exemplo muito claro disso, que é liberdade com responsabilidade. Você tem a liberdade de fazer, mas você tem a responsabilidade de entregar aquilo que você foi contratado para fazer, para o qual você foi contratado para fazer. Então, assim, as coisas acontecem de maneira mais leve, de maneira mais transparente. Cada um sabe seus direitos, seus deveres, tanto as lideranças quanto os participantes da equipe. Cada um tem seu papel e sabe a importância dele. E esse papel faz com que as pessoas se comprometam, né? Ainda falando da Netflix, ela está no estatuto dela buscar por adultos formados, pessoas que sejam responsáveis pelas coisas que fazem, pessoas que são responsáveis por suas atribuições e que vão e que executam porque sabem que todo mundo está precisando, que cada um participe um pouquinho para que o todo aconteça. Então, o líder, hoje em dia, o líder contemporâneo, ele tem que ter uma visão sistêmica e ele tem que estar antenado de forma que a empresa esteja toda numa só conexão, porque senão você vai acabar tendo setores concorrentes dentro da própria empresa e você nem vai precisar procurar brigar com a concorrência, você vai brigar entre si. E isso não é legal. Então, os líderes contemporâneos são aqueles caras que gostam de gente, que aliviam a tensão, que puxam a responsabilidade, que criam um bom clima organizacional e que fazem com que as coisas aconteçam, os resultados venham naturalmente dentro da ética, dentro do respeito, dentro das boas relações. É assim que tem que ser e é assim que a gente vai continuar defendendo os modelos de liderança e os modelos de gestão. Eu sou Laércio Lins, aproveite o dia, um forte abraço e vamos juntos, a gente se encontra qualquer dia aqui com outra história de casos e cases e com mais um episódio dessa série Casos e Cases que eu tenho trazido para você em conta-gotas, né, semanalmente. Um forte abraço.